Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Estamos de volta trazendo-lhes a sequência das importantes lições constantes do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, dentro do nosso projeto Textos que nos fazem refletir. Quero desde já esclarecer que a versão que apresentaremos a vocês é uma tradução de Guilom Ribeiro, a partir do original em francês, e é uma publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, 41ª edição, primeira impressão, de julho de 2019. Desta feita, replicaremos os temas aparição de pessoas vivas, bicorporeidade, no inciso 5, página 51. E, em seguida, à página 52, iniciaremos o tema constante do inciso 6, dos médiuns. Então, portanto, iniciando, no item 25, Kardec escreveu que, abre-se aspas, a independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir, sem o concurso dos órgãos materiais. A visão à distância que alguns sonâmbulos possuem provém de um deslocamento da alma, que então vê que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, a alma, ou seja, o espírito livre do corpo, se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo físico, como já foi dito. O afastamento da alma, continua Kardec, produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Fecha-se aspas. Já no item 26, nosso amado codificador da doutrina espírita escreveu, abre-se aspas de novo, esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se em graus diversos no estado de vigília, ou seja, quando se está acordado. Mas então jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alheamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, não caminha, não age. Mas os olhos da alma, olham sem ver, dando a compreender que a alma está alhures. Como no sonambulismo, ela vê as coisas que estão bem distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Quando de sua volta ao estado normal, de ordinário, sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, a alma conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho. E eu gostaria, queridos irmãos, de fazer um pequeno esclarecimento aqui agora. A doutrina espírita, o próprio Allan Kardec nos tem orientado e ensinado que é importante nós sabemos separar. Quando se fala em alma, sempre no Pentateuco, em toda a doutrina, o ensinamento do Espiritismo codificado por Allan Kardec, se esclarece que a alma refere-se ao espírito que está encarnado em um corpo físico aqui, vivendo aqui na Terra. Quando se fala
em espírito livre, né? Está se referindo ao espírito de alguém que desencarnou e que continua a pátria espiritual fazendo seus trabalhos. Como, por exemplo, hoje em dia o espírito Chico Xavier. Ele já tem mandado mensagens, escritos livros. O próprio Emmanuel, Humberto de Campos, que durante os primeiros, acho que 6, 7 livros, ele trouxe como Humberto de Campos mesmo, e depois de uma briga na justiça de seus dependentes, viúva, filhos, questão de direitos autorais, o próprio espírito Humberto de Campos, com um tempo sem se manifestar, e depois passou a usar a alcunha de Irmão X. Mas é o mesmo Humberto de Campos, sabemos, certo? Então, só para esclarecer. Então, prosseguindo, Allan Kardec irá nos dizer que, não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas que chega a produzir verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, ou seja, do afastamento do perispírito do corpo físico, que é o agente transmissor das sensações corporais. Então, o perispírito é o agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Então o espírito acoplado ao perispírito não vai sentir as feridas feitas no corpo porque está ausente do corpo físico. E Kardec prossegue dizendo no item 28 que, em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência, que se traduz pelos pressentimentos. Em grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo vígio, quer dizer, que vigia ou vela, que está vigilante, atento. Já no item 29, o honrado codificador escreveu que o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. E transcreve o que escrevera em O Livro dos Espíritos, na questão 455. Abre-se aspas. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo físico. Dado-lhe é gozar antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica, e percebe-se que a alma lhe está presa apenas por um fio, que mais um pequeno esforço faria partir-se. Ponto, fecha-se aspas. No item 30, porém, Kardec escreveu que, como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe está de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele houver chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo.
nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza. Se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível, terreno, terra a terra, onde se encontram, com mais razão isso há de suceder com o espírito ainda retido na carne. Há por vezes nos estáticos mais exaltação que verdadeira lucidez, ou melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez. Razão porque suas revelações são com frequência mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Também espíritos inferiores se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não há quem saiba governá-la, para dominar o estático e para conseguirem seus fins, assumem aos olhos deste aparências que o aferram às suas ideias e preconceitos, de modo que suas visões e revelações não venham a ser mais do que reflexos de suas crenças. É um escolho a que se escapam os espíritos de ordem elevada, escolho diante do qual o observador deve manter-se em guarda. No item 31, queridos irmãos, o honrado e laborioso Allan Kardec, prosseguindo, agora nos ensina que, abre-se aspas, há pessoas cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo físico que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria, pessoas materialistas. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústia, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente até antes que se dê a morte do corpo físico. Ao aproximarem-se-lhes o termo, fim, remate ou conclusão da vida, essas almas entreveem o mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa. Queridos irmãos, iremos agora para o inciso 5, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade, no item 32. Quanto a esses temas, Kardec nos afirma: a faculdade que a alma possui de emancipar-se e de desprender-se do corpo durante a vida pode dar lugar a fenômenos análogos ao que os espíritos desencarnados produzem. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa, quer em sonho, quer em estado de vigília, acordado, estando o corpo da pessoa encarnada acordado. Pode igualmente apresentar-se sob forma tangível, que se pode tocar, ou pelo menos com uma aparência tão idêntica à realidade que possível se torna a muitas pessoas estarem com a verdade, ao afirmarem tê-lo visto ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Ele, com efeito, estava em ambos, o espírito, mas apenas num se achava o corpo verdadeiro, ou seja, o corpo físico, achando-se no outro somente o espírito com o perispírito. Foi esse fenômeno, aliás, muito raro, que deu origem à crença dos homens duplos e que se denomina bicorporeidade.
ou seja, o inciso 6 dos médiuns, no item 33. Allan Kardec escreve que médiuns são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente à espécie humana e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo, donde se segue que poucos são os que não possuam um rudimento de tal faculdade. No item 34, Kardec irá nos esclarecer que o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que não se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Quando não exista essa mediunidade, ou seja, algum espírito ou alguns querendo mesmo se manifestar através de determinada pessoa encarnada. A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. No item 35, Allan Kardec irá nos falar que as relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente entre os dois fluidos, ou seja, o ectoplasma do encarnado e do espírito. Alguns há que se manifestam facilmente, enquanto outros se repelem. Donde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. No item 36, Kardec irá nos dizer que, por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o espírito, por assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar, o médium. Não só lhe transmite o seu pensamento, como também chega a exercer sobre essa pessoa uma influência física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, obrigá-la a dizer o que ele queira, servir-se numa palavra dos órgãos do médium, como se seus próprios fossem. Pode, enfim, neutralizar a ação do próprio espírito da pessoa influenciada e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Isso aí é no caso de obsessão, viu? Até aquele grau mais grave de obsessão, que me fugiu agora, me desculpe. Possessão, pronto. Nesse caso aí estaria ocorrendo a possessão. O espírito encarnado foi completamente tomado pelo espírito obsessor, tá? Então ele foi possuído. E aí o espírito faz o que quiser. Joga o médium embaixo de um carro, num precipício, né? Digamos assim. Então Kardec prossegue dizendo: os bons espíritos se servem dessa influência para o bem e os maus para o mal. Ponto final, fecha-se aspas em definitivo. Bem, queridos irmãos, concluiremos o tema médiuns no próximo vídeo, ok? Despedindo-me, rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos.